Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre documento de requisitos. Então, desenvolver um sistema de software requer um processo, né, que vai desde o início até o fim, tem várias fases, vários métodos que nos auxiliam a desenvolver esse processo, quanto a tempo, documentação, né? Então, esse processo ele informa um conjunto de atividades a serem realizadas. Nós vamos ver nas próximas aulas sobre o processo de software, né? Por enquanto vamos entender logo alguns conceitos que nos facilita muito a ter uma visão depois macro de todo o processo. Então esse processo ele executa, né? Diz quais são os artefatos que vão ter de entrada para desenvolver meu software e quais são os artefatos de saída. Um dos artefatos de saída que a gente tem é o documento de requisitos. É um documento onde vai conter todas as funcionalidades e restrições do meu software. Então, para materializar, né, esse processo de software, esse artefato, documento de requisitos, é produzido, que é realizado pelo analista de requisitos. Né? O objetivo da engenharia de requisitos, foi o que a gente viu na outra aula, é produzir este documento aqui. Então, nós vamos estudar qual o conteúdo que tem que ter dentro desse documento. Então, ele tem que ser elaborado de forma precisa, completa, consistente e principalmente compreensível aos stakeholders, que são todas as pessoas que participam do desenvolvimento desse software. Ele deve ser entendível tanto pela equipe de desenvolvimento, pela equipe de teste, pelas pessoas que estão pagando por esse software, pelas pessoas que vão usar esse software, ou seja, todo mundo que está envolvida no desenvolvimento desse software. Ele delimita o escopo do conjunto de funcionalidades que um sistema deve prover, bem como descreve os atributos de qualidade que devem ser suportados. Então, aqui são os requisitos funcionais e não funcionais. Ele delimita tudo isso aqui dentro, bem como as regras de negócio também. Ele vai ser lido, como eu disse anteriormente, por diversas pessoas interessadas, as partes interessadas, os stakeholders. Por exemplo, o cliente, o gerente de projeto, engenheiro de teste, programadores. Portanto, precisa se comunicar com clareza com os requisitos do sistema, né? Então, o que um documento de requisitos deve ter? Ele deve compreender o conjunto de requisitos do sistema a ser desenvolvido, deve ser analisado e confirmado pelos stakeholders, integrar e relacionar um conjunto de perspectivas dos interessados do projeto, servir como um mecanismo de comunicação para os stakeholders, ou seja, né, é um documento que vai servir para que todo mundo converse a mesma linguagem ali. E capturar e documentar os requisitos do sistema e servir de referência para testes, manutenção e evolução do sistema. É um documento muito importante, né? É o primeiro documento que a gente produz, depois do estudo de viabilidade, e que vai servir para todo o processo de desenvolvimento posterior, tanto para manutenção quanto para evolução desse software. Então, algumas coisas que tem que ter nesse documento de requisitos, porque a gente tem algumas diretrizes que diz o que deve conter, mas não é uma regra geral, não é uma coisa que deve ser implementada. Mas cada pessoa, cada processo de desenvolvimento pode desenvolver o seu requisito como lhe aprouver. Mas o que ele tem que ter? Ele tem que ter uma introdução e visão geral do documento, a descrição dos requisitos funcionais, a descrição dos requisitos não funcionais, o escopo não contemplado, né, as regras de negócio desse meu software e documentação de apoio, né, diagramas, pode ter também protótipos de telas ali dentro. Então, vamos ver aqui um exemplo de documento de requisitos. Esse exemplo aqui é para desenvolvimento de um aplicativo que vende pacotes de viagens, né, para uma agência de turismo. Esse documento aqui, ele é um documento que é da DevMedia, de um curso que eu participei e achei ele bem simples e interessante e eu trouxe para a nossa aula.
Então, ó, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o histórico do documento, né? Então, cada vez que esse documento é atualizado, é colocado um histórico aqui, as pessoas que participaram dessa atualização e a descrição do que foi feito ali naquela atualização. Depois nós temos aqui o índice, olha só, que tem a introdução, a descrição geral, os requisitos e os diagramas de classes, ele colocou de classes aqui, mas dentro dos requisitos colocou os casos de uso. A interface está aqui embaixo. Isso. Ficou. Então, vamos ver cada um dessas seções aqui. A primeira introdução é bem simples, né? Só para dizer qual é o propósito do documento de requisitos. Geralmente isso aqui é geral para todo mundo, né? Um textozinho bem geral. Fala qual é o público-alvo, né? São geralmente também todos os stakeholders, né? As partes interessadas ali do desenvolvimento do software. Na seção 2, a gente começa a fazer uma descrição geral do produto, né? Nesse caso aqui, ó, esse documento contém especificação de requisitos para o aplicativo mobile que divulgará os pacotes de viagem da agência do cliente. Com o aplicativo em mãos, o cliente terá condições de divulgar em todos os interessados as informações sobre os seus pacotes de viagem. Então, quando você estiver produzindo o seu documento de requisitos, você faz uma descrição geral deste software que você está desenvolvendo, qual o propósito dele, né? Qual o objetivo de você estar desenvolvendo e já define ali um pouco do escopo dele. Aqui na 2.1 você tem uma situação atual, ou seja, como é que o seu software estava funcionando como é que a agência estava funcionando antes de implementar esse software. Então, ó, atualmente o cliente oferece e divulga seus pacotes de viagem através de panfletos, que além de ter alcance reduzido, gera custo e impressão de distribuição. Aqui você começa a delimitar o escopo do seu software. O que é o escopo? São os limites dele, até onde você vai desenvolver esse software. Quais são os limites dele? Então aqui ele tem 3 módulos basicamente, né? Um aplicativo, um web service e um gestor do aplicativo. E aí uma descrição de cada um desses módulos. O aplicativo será desenvolvido no aplicativo mobile, capaz de atender aos sistemas operacionais, né? Os 3 aqui maiores. O web service será desenvolvido um web service para servidor com provedor de dados para o aplicativo, né? Em formato JSON. E o gestor do aplicativo também será desenvolvido um sistema para gerenciar o aplicativo que possibilite o gerenciamento de pacotes, como cadastrar, digitar e excluir as informações. Aqui a gente tem os atores, né, que irão participar que vão interagir com esse software. Então, tem 2 tipos de atores, que é o administrador e o cliente, né? Temos também aqui uma descrição de cada um desses atores, então uma breve definição de privilégios de acesso e segurança para cada um deles. Então, o usuário administrador possui acesso às funcionalidades de visualização, cadastro e edição de dados dos pacotes do sistema, e o cliente possui acesso somente à visualização dos pacotes pelo aplicativo. Quais são as premissas que a gente tem que ter para poder fazer esse aplicativo? O que a gente vai exigir do cliente? Aqui é colocado na seção 2.4 que é necessário que o cliente disponibilize um servidor ou uma empresa especializada disponível pela hospedagem do web service e do gestor do aplicativo. Então, nós precisamos que o cliente nos forneça isso daqui, né? Pode ser um servidor em nuvem, pode ser um servidor físico, mas é necessário ter essa premissa aqui, né? Aí a equipe decide quais são as outras premissas que vai ter, se tiver, né? Vai colocar aqui nessa parte. Aqui a gente começa a fazer a definição dos requisitos, na seção 3. Só reforçando, pessoal, que não necessariamente vai ter que ter essas seções com esses números, né? 3 pode ser a 4, por exemplo, se você achar que anteriormente tem que ter outra seção. É a equipe que tem que entrar em consenso quanto a isso, tá? Esse documento, como eu disse anteriormente, ele não é lei. Cada empresa pode desenvolver o seu.
Então aqui, ó, nos requisitos, ele colocou em requisito funcional e requisito não funcional. Olha só. Então, para o requisito funcional, tem o identificador e a descrição desses requisitos. Então aqui, ó, no requisito funcional 01 é listar pacotes de viagens. No 02 é exibir tela de descrição de cada pacote. Então, se tiver mais, vai adicionando mais requisitos funcionais aqui. Aqui nos requisitos não funcionais, ele coloca a identificação também. Pode colocar um RFN, se for o caso, ele colocou só uma aqui. Né? Coloca a descrição do requisito e também a categoria desse requisito não funcional. Por exemplo, ó, somente usuários autenticados podem acessar o gestor do aplicativo. Esse aqui é um requisito não funcional, na categoria de segurança. Né? A gente, só relembrando, os requisitos não funcionais, eles podem ser de segurança, usabilidade, hardware, software, portabilidade e por aí em diante. Então, cada requisito você vai adicionando aqui na sua tabelinha. E aí, aqui ele colocou, né, eu colocaria na seção 3.3 aqui as minhas regras de negócios, que seria um tipo de requisito de negócio. Ele colocou em outra seção. Tudo bem. Então, aqui, ó, regra de negócio, ele colocou com identificação também, o nome, listar pacotes ativos, né? Somente pacotes ativos devem ser exibidos na listagem oficial. Só lembrando que todas essas palavras, esses conceitos de requisito funcional, requisito não funcional e regras de negócio já foram definidos, né, na aula anterior. E colocado aqui também as restrições de hardware, né? Olha, coloca as especificações mínimas para que um dispositivo tenha que ter para rodar essa minha aplicação, quais são os softwares que ele tem que ter também para rodar, aqui nas restrições de software. Tá bom? Aqui, na 4.3, a gente tem a identificação dos casos de uso. Os casos de uso, eles são uma descrição mais detalhada dos requisitos funcionais. Tá? Então, ó, ele coloca aqui caso de uso 1, caso de uso 2 e vai colocando todos os casos de uso aqui em uma descrição para cada um deles. Olha, User Case 1, aqui. Selecionar o pacote. Então, o usuário pode selecionar um pacote específico que queira mais informações. Então, ele vai colocando a descrição de cada um desses casos de uso aqui. Veja, pessoal, que isso aqui vai deixar muito mais fácil de entendimento para o programador quando ele for desenvolver. Ele vai olhar esse documento, ele vai saber exatamente o que ele tem que desenvolver e quais são as funcionalidades ali que ele vai ter que desenvolver naquela aplicação, né? Então, ele vai colocando. Esse aqui é um caso de uso descritivo resumido, né? A gente tem caso de uso descritivo mais detalhado. Esse caso ele colocou bem resumido aqui, cada um deles é bacana também, né? Principalmente para desenvolvimento ágil. Tá. Aqui, ó, a gente tem o diagrama de caso de uso, né? Nós ainda não falamos sobre caso de uso nas nossas aulas, a gente vai falar, mas como eu estou fazendo uma explanação geral aqui do nosso documento de requisitos, eu estou mostrando somente as seções aqui. Então, aqui a gente tem um diagrama de caso de uso, que na verdade é isso daqui, só que de forma visual, de diagrama. Aqui a gente tem uma forma descritiva e aqui a gente coloca de uma forma gráfica. Por quê, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa, mas colocado de forma gráfica. Às vezes fica mais fácil para todos os stakeholders, né, consigam ler o documento. Por exemplo, um cliente ele pode entender muito melhor de forma visual esse daqui do que esse daqui. Então, já para o desenvolvedor, ele vai gostar mais dessa visão aqui porque está mais detalhado, né? E tem os dois casos aqui. Tem o bonequinho que representa o ator, os casos de uso pela elipse e tem uma descriçãozinha dele aqui nessas notas aqui do lado. Né? Como a gente tem outro ator aqui, o administrador, mais dois casos de uso aqui e as descrições aqui do lado também. E por último, a gente tem aqui o diagrama de classes, que já diz respeito a mais aos programadores, né? Os stakeholders aqui, o foco é programador. Então, o cliente não vai conseguir entender isso daqui. Mas, para quem é desenvolvedor, já vai entender que tem duas classes, né? Pacote, que tem essas variáveis, aqui, não tem nenhum método aqui embaixo, e aqui também a gente tem a descrição do pacote
e só tem variável, não tem nenhum método. E aí ele colocou aqui que os métodos vão ser getters e setters, que foram omitidos, né? Mas que possivelmente vai ser os set e os gets aqui dessas variáveis, né? E como são bastantes, eles omitiram. E por último, tem a interface, são protótipos, né, que podem ser desenvolvidos para colocar aqui no nosso documento também, para o desenvolvedor já saber como é que vai ser essa tela aí para criar as funcionalidades. Geralmente esses protótipos aqui não tem funcionalidade, é só desenhos mesmo de tela. Quem faz é o designer, né, consegue desenvolver isso daqui, mas facilita bastante já para que o desenvolvedor tenha uma ideia de como vai ficar o software, tá bom? E aí a última aqui como esse documento ele tem que ser aprovado por todo mundo, tem aqui, né, a assinatura para que todo mundo assine e dizer que realmente esse é o nosso contrato que nós vamos ter que assinar e entregar ao final, tá? Aqui a gente tem o editável, então podem vir aqui depois e clicar nessa aula e pegar o editável desse documento para fazer a atividade.